Curso Áudio. A nova Lei de Falências. A partir de 9 de junho de 2005, passa a vigorar a nova Lei de Falências, revogando o Decreto-Lei nº 7.661, que desde 1945 regulamentava o processo de falência e concordata. Deve-se ressaltar que, embora o antigo Decreto-Lei 7.661 tenha vigência apenas até 8 de junho de 2005, os procedimentos nele previstos para falência e concordata aplicam-se para todos os processos ajuizados até essa data. A nova lei é aplicável aos empresários e às sociedades empresárias devedoras, mas não alcança as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as instituições financeiras públicas ou privadas, as cooperativas de crédito, aos consórcios, as entidades de previdência complementar, as operadoras de planos de assistência à saúde, as sociedades seguradoras, as sociedades de capitalização e a outras entidades legalmente equiparadas. A nova lei traz muitas inovações, sendo que uma das principais é a extinção da concordata, que passa a ser substituída por dois procedimentos: recuperação judicial e recuperação extrajudicial. A recuperação da empresa tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. A nova sistemática permite negociação mais flexível entre empresas e credores, existindo possibilidade de remanejamento de prazos e valores, inclusive com a entrada de terceiros. Recuperação extrajudicial é a elaboração de um plano para a recuperação da empresa, que deverá ser fruto de negociação entre empresa e os titulares dos créditos e será homologado pelo Judiciário. Na recuperação judicial, a empresa devedora também apresenta um plano de recuperação, porém com a interferência direta do juiz, que participará na negociação com os credores. A empresa devedora deve apresentar um plano expondo sua situação financeira, as razões da crise e a proposta para a renegociação da dívida. A proposta será submetida à apreciação de uma Assembleia Geral formada pelos credores. Se aprovada, o juiz homologará o plano de recuperação elaborado pela empresa. Se rejeitada, terá início o processo de falência. Outra novidade é a mudança na ordem de prioridades dos credores na falência. Os créditos com garantia real ficam em segundo lugar, abaixo somente dos créditos trabalhistas e dos créditos decorrentes de acidentes de trabalho. Esta nova ordem beneficia os bancos que são os principais credores de garantia real e podem recuperar seus créditos mesmo antes de serem pagas as dívidas com o fisco. Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Artigo 1º. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referido simplesmente como devedor. Artigo 2º. Esta lei não se aplica a: Inciso 1º. Empresa pública e sociedade de economia mista. Inciso 2º. Instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Artigo 3º. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência
o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Artigo 4º. Vetado. Capítulo 2º. Disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 5º. Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência, inciso 1º, as obrigações a título gratuito. Inciso 2º, as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Artigo 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Parágrafo 1º. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Parágrafo 2º. É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8º desta lei, serão processadas perante a Justiça Especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Parágrafo 3º. O juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Parágrafo 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo, em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º deste artigo, mas, após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro geral de credores. Parágrafo 6º. Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial. Inciso 1º. Pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial. Inciso 2º. Pelo devedor, imediatamente após a citação. Parágrafo 7º. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. Parágrafo 8º. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência relativo ao mesmo devedor. Seção 2ª. Da verificação e da habilitação de créditos. Artigo 7º. A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Parágrafo 1º. Publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º, ou no parágrafo único do artigo 99 desta lei, os credores terão o prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Parágrafo 2º. O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do parágrafo 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 dias, contado do fim do prazo do parágrafo 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8º desta lei
terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. Artigo 8º. No prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida no artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos artigos 13 a 15 desta lei. Artigo 9º. A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, deverá conter: inciso 1º, o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá a comunicação de qualquer ato do processo. Inciso 2º, o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Inciso 3º, os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas. Inciso 4º, a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento. Inciso 5º, a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas, se estiverem juntados em outro processo. Artigo 10. Não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. Parágrafo 1º. Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo ao processo de falência, salvo se, na data da realização da Assembleia Geral, já houver sido homologado o quadro geral de credores contendo o crédito retardatário. Parágrafo 3º. Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para a satisfação de seu crédito. Parágrafo 5º. As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos artigos 13 a 15 desta lei. Parágrafo 6º. Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Artigo 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação no prazo de 5 dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias. Artigo 12. Transcorrido o prazo do artigo 11 desta lei, o devedor e o comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para a manifestação sobre ela no prazo comum de 5 dias. Parágrafo único. Findo o prazo a que se refere o caput deste artigo, o administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de 5 dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação. Artigo 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado,
com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. Artigo 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro geral de credores, a relação dos credores constantes do edital de que trata o artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, dispensada a publicação de que trata o artigo 18 desta lei. Artigo 15. Transcorridos os prazos previstos nos artigos 11 e 12 desta lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz que: inciso 1º, determinará a inclusão no quadro geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas no valor constante da relação referida no parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Inciso 2º, julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação. Inciso 3º, fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes. Inciso 4º, determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. Artigo 16. O juiz determinará, para fins de rateio, a reserva de valor para satisfação do crédito impugnado. Parágrafo único. Sendo parcial, a impugnação não impedirá o pagamento da parte em controvérsia. Artigo 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro geral de credores para fins de exercício de direito de voto em Assembleia Geral. Artigo 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na relação dos credores a que se refere o artigo 7º, parágrafo 2º desta lei e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas. Parágrafo único. O quadro geral, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência. Será juntado aos autos e publicado no órgão oficial no prazo de 5 dias, contado da data da sentença que houver julgado as impugnações. Artigo 19. O administrador judicial, o comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado no que couber o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.